Por que você começa e nunca termina? Você já percebeu que às vezes não é a falta da sua capacidade, mas sim você mesmo se atrapalhando? Esse é o De Frente com Lili. E no episódio de hoje a gente vai abordar um vilão que é muito comum e que nada mais é um mecanismo de proteção do ego. Hoje a gente vai falar sobre autossabotagem. Se você começa um projeto e abandona, procrastina alguma coisa que você deseja fazer, ou diz que quer mudar, mas não faz nada para mudar, sabe que isso não é fraqueza. O nosso cérebro, ele não aprova o desconhecido. Então, sempre que alguma coisa nova tentar entrar na jogada, ele vai te levar de volta ao que era conhecido, mesmo sendo algo que não era tão bom assim. Tudo isso por quê? Porque estar na zona de conforto é cômodo, não tem julgamentos, não tem o medo do fracasso, mas a felicidade, ela é um estado de mente e nós temos o poder de escolha. E isso é hábito. Então, crie o hábito de agradecer, de abençoar, pois palavras têm poder. E eu já vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Não se entregue a pensamentos negativos. O mundo, em grande parte, ele é determinado pela nossa mente. Não existe sucesso sem a paz de espírito. Você já deve ter ouvido falar dele por aí. Mas realmente, você sabe quais são os sinais que te indicam que você está se auto-sabotando? Eu vou falar aqui de 3 sinais. Primeiro, estar 100% pronta. Isso nunca acontece. Nós somos seres humanos e sempre vai ter algo aperfeiçoado. Então, a gente nunca vai estar 100% pronto. Segundo, você se comparar. A gente tem mania de se comparar a todo mundo, não é verdade? Até mesmo hoje, a vida do Instagram, ela é totalmente diferente da vida pessoal. Ela é apenas um pedacinho. Terceiro, você se ocupa demais e arruma desculpas inteligentes, tá? Mas o que é isso? É sempre colocar outras prioridades na frente, sempre arrumar uma desculpa. Hoje não dá porque eu não tenho câmera. Hoje não dá para fazer isso porque eu não tenho, né? Me falta alguma coisa. Tá sempre faltando alguma coisa. Então isso acaba sendo uma desculpa. Hoje não dá porque está chovendo. Isso acaba sendo uma desculpa. Nada mais é do que um sinal que você está auto-sabotando. Os meus obstáculos, ele pode parecer nada para alguém. E vice-versa. Não existe conquista sem esses 3 elementos. É necessário ter clareza do que você deseja, ter foco do seu objetivo e preparação para ele acontecer. Dê o seu melhor todos os dias. Agora vamos fazer uma analogia comigo. Se pergunte: qual é o meu sonho? A minha força de vontade, ela é maior para fazer esse sonho acontecer? Se você sabe aonde você quer chegar, a sua motivação é suficiente para fazer acontecer. Nem sempre a jornada é fácil. Vai ter diversos obstáculos no caminho. Mas se você tiver motivação e clareza, você consegue parar de se auto-sabotar. Esses dias eu li o livro do Gustavo Borges, que é 1/100 de segundo. Vou deixar a capa dele aqui. O livro, ele conta a história dele como esportista e todos os desafios que ele precisou vencer no período que ele era medalhista, né, de natação. Uma frase nesse livro me chamou a atenção. Todo crescimento começa no fim da zona de conforto. E é engraçado, porque eu vou falar um pouco agora da experiência que eu tive quando eu tive que sair da zona de conforto e a gente foi fazer uma viagem de motorhome na América do Sul. Se você ainda não conhece, né, a minha história com relação, né, a blogs de viagem, a gente tem um canal de viagens e na época, né, que a gente criou o canal, a gente estava com uma viagem com um motorhome pela América do Sul. E você sair de uma vida de apartamento para poder enfrentar uma vida na estrada e uma criança pequena e cheias de indecisões, digamos assim, né, é muito diferente, entendeu? Naquela época, para mim, foi algo que
me pegou de surpresa e eu tive muito aprendizado. Foi um dos períodos que eu mais aprendi. Por quê? Eu saía de uma vida cotidiana normal, né, onde eu era consumista, e eu tive que adaptar. Eu tive que aprender uma língua diferente, eu tive que aprender a viver com minimalismo, a viver com o que era essencial, a fazer uma adaptação da minha vida. Eu vi que hoje eu entendo como algo que veio para moldar, mas também me ajuda muito, porque com relação a ver lá atrás qual foi o nível de dificuldade que eu tive para fazer uma adaptação. Se eu esperasse estar 100% pronta, dependendo, esse projeto nem teria saído do papel. Então a gente tem que se jogar muitas das vezes, né, e deixar ir adaptando as coisas, aprendendo ao longo do caminho, né, com as dificuldades que a gente vai enfrentando. O canal ainda existe, a gente tá alimentando ele, então todas as viagens que a gente faz, a gente coloca lá no Lugares em 4K, tá? Caso vocês gostem, a gente tem feito bastante aventura, então de vez em quando a gente vai colocando, disponibilizando lá também. Esse vídeo ele já poderia ter sido gravado há muito mais tempo, só que eu fui postergando, e normalmente quando a gente tem, né, alguma coisa para fazer e que a gente às vezes tem um pouco, né, de insegurança, ou de a forma que a gente vai colocar ali, né, as ideias não tá muito bem estruturado, a gente sempre acaba deixando mais pro final, até o último minuto, quando a gente precisa, né, entregar. E aí foi daí que eu decidi, é algo, né, pessoal meu, mas que você também, de repente, às vezes pode estar passando por alguma situação. Gente, o perfeccionismo, ele não nos leva a lugar nenhum. E é muito engraçado isso, porque a gente se priva muito de achar que a gente precisa entregar tudo perfeito, né? Isso é algo que é normal do ser humano. Só que você pode fazer algo sucinto, algo não vai ser, né, perfeição, aquela perfeição não existe, porque sempre vai ter um detalhezinho ali ou outro, mas seja natural, seja você, fale do seu coração, sabe? A zona de conforto nos paralisa. A gente não cresce quando a gente está na zona de conforto e a gente não consegue atingir o nosso potencial. Eu trago para vocês agora um quadro onde ele mostra as 4 fases, né, que a gente vai passar quando a gente sai da zona de conforto até a zona de crescimento. Quais são elas? A zona do conforto é aquela parte de segurança, onde a gente está hoje, onde tudo é cômodo, tudo é fácil, então a gente permanece sempre naquele local. Quando a gente decide que a gente quer sair da zona de conforto e buscar melhorias, a gente passa primeiro pela zona do medo. O que é a zona do medo? Nada mais é onde a gente começa a buscar, né? O nosso cérebro ele começa a buscar desculpas e inserir ali no dia a dia, porque é difícil, e aí o cérebro vai tentar voltar para a parte que é mais confortável. Quando a gente consegue vencer a zona do medo, a gente passa para a zona do aprendizado, que é quando a gente desenvolve inúmeras habilidades. Então, a gente vai desenvolver um novo sentido, algo novo que a gente comece a fazer, e ali a gente vai aperfeiçoando. Automaticamente, quando você começa a buscar mais sobre o assunto, você vai passar para a zona do crescimento, que é quando você tem clareza e objetividade do seu propósito. É aqui que a gente encontra o propósito. E como eu paro de me auto-sabotar? Existe técnica para isso? E eu vou te falar que existe. Existem alguns sinais que vão te ajudar a minimizar todo esse estrago que você vem, né, que ele vem preparando aí, né, e ocupando o teu terreno. Então, a gente vai mencionar agora alguns passos que eu, Liliane, né, estou colocando no meu dia a dia e isso vem me trazendo alguns ganhos. Primeiro deles, técnica da ação mínima. O que é isso? É nada mais que você fazer microprocessos,
né? Por exemplo, se você coloca uma atividade para você fazer e que ela é muito extensa, é muito mais fácil você se auto-sabotar para não fazer aquilo, né? Do que você dividir ela em várias partes. Coloca micro compromissos, que isso ele vai te ajudar, né, a ser mais fácil de executar. A segunda coisa é a regra dos 5 minutos. Você tem que ser mais rápido do que o seu cérebro. Então, se você projeta alguma atividade para fazer, se você demorar mais que 5 minutos, você vai acabar não fazendo, né? Então, você tem que conta até 5 e se joga, entendeu? E vai. Então, normalmente, isso acontece, por exemplo, você precisa ir à academia, mas você sabe que você tem uma resistência pelo amanhecer. Se você deixar a sua roupa já disponível, né, preparada, só você vestir e sair, né, deixar o tênis na porta, isso vai te lembrar que você precisa fazer aquela atividade. Então, isso vai ser rápido, o seu cérebro ele não vai ter tempo de ficar jogando informações para fazer com que você desista. Então, 5 minutos, contou até 5 e vai embora. Terceira técnica, substitua o estar pronta por preciso começar. O que isso quer dizer? Palavras têm poder. Toda vez que você for começar algo, apenas faça. O aperfeiçoamento, ele vai vir depois com o tempo. Quarta técnica, crie um diário de consciência. Meu Deus, o que é isso? Toda vez que você lembrar de alguma ação que você está fazendo, né, que você está se auto-sabotando, você vai lá, vai escrever. Isso vai te ajudar a lembrar os momentos e o que te desencadeia, né? Qual é o gancho que faz você se auto-sabotar. Você sabendo isso, com o tempo, você vai minimizar as vezes que você se auto-sabota. Diante de todos esses pontos que a gente acabou de ver, você vai perceber que você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais coragem para agir com imperfeição. Agora, eu te convido a fazer uma autoanálise e reflita em quais áreas da sua vida você está se auto-sabotando. Não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Será que tudo que falamos aqui faz sentido para você agora? Saia da posição de vítima e venha comigo buscar a sua nova versão. Se inscreva, chama uma amiga. Juntas, vamos mais longe. E unidas, somos muito mais fortes. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.